Programa J. Silva, pela Gravata FM. Estamos conversando aqui ao vivo com o advogado Luiz Maranhão. Estamos falando dos últimos acontecimentos do nosso país. Inclusive, o ministro Edson Fachin, da Suprema Corte, tornou Lula elegível. O que houve nada mais é do que uma decisão política e muito longe de ser uma decisão jurídica. Conforme bem falado, ele assistiu de camarote e ficou com esse processo no colo ao longo de 4 longos anos para, ao fim, no apagar das luzes, decidir de uma forma tão ridícula e tão insegura que coloca a gente numa situação muito delicada de insegurança jurídica e de caos social. Abre um precedente para outros políticos que meteram a mão na coisa pública? Com certeza. A partir do momento... Porque o que é que acontece? Qual foi o argumento do ministro Edson Fachin? Ele disse que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba seria para julgar e analisar somente processos que guardassem relação única e exclusivamente com os casos de desvio da Petrobras. Segundo o ministro Edson Fachin, os desvios que ocorreram e que ensejaram a compra do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, tiveram várias fontes de corrupção, não somente da Petrobras. E só e somente com esse argumento que foi dito que a competência seria da Vara Federal de Brasília. Com isso, todos os políticos que foram outrora condenados sob o mesmo argumento terão realmente uma benesse, um precedente maléfico criado para usar em própria defesa. O que é que vai acontecer? Ao ser remetidos esses autos oriundos da 13ª Vara de Curitiba para a Vara Federal do Distrito Federal, o juiz que for sorteado terá a escolha de ou convalidar toda a instrução processual criminal que foi feita, o que é muito ruim, porque pode criar um precedente e deixar uma brecha aberta para a defesa dos condenados, de dizer que houve suspeição do juiz Sérgio Moro, da juíza Gabriela Hart, ou reiniciar toda a fase de instrução probatória e também ouvida de Ministério Público, denúncia de Ministério Público, ouvida de todas as testemunhas, novamente delações premiadas ou não, para depois ter-se uma sentença de primeiro grau, sendo certo que o presidente Lula, até 2022, está elegível, a não ser que tenha uma sentença novamente condenatória e novamente, de acordo com a nova jurisprudência do STF, que a pessoa só é condenada realmente em segunda instância, só perde os direitos políticos após a condenação em segunda instância, vai ter que ter novamente uma condenação, uma validação da sentença penal condenatória no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou seja, impunidade. Edson Fachin encerrou os processos sobre a parcialidade do ex-ministro, do ex-juiz federal Sérgio Moro. Exato. Ao declarar que a Justiça Federal de Curitiba não tinha atribuição para processar e julgar os processos contra o ex-presidente Lula, o ministro Edson Fachin tomou também outra decisão. Declarou a perda de objeto de 14 processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, questionando se o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução das ações contra o petista. O problema é muito maior do que a gente imagina. O julgamento do principal desses casos já tinha começado na segunda turma e havia expectativa de que seria retomado ainda neste semestre. A tendência era de que Moro fosse considerado parcial. Exato. Há a perda de objeto porque a decisão que foi emanada do ministro Edson Fachin foi muito mais abrangente e muito confortável para a parte que foi outrora condenada, para a defesa do ex-presidente Lula. A partir do momento que ele anula todas as decisões, direta ou indiretamente, ele diz que todas as outras ações que tramitavam versando sobre a parcialidade ou não do ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz Sérgio Moro perderam objeto, e de fato perderam.
Porque essa decisão, Jota, foi muito melhor para a defesa de Lula do que se julgasse a parcialidade ou não do ex-ministro Sérgio Moro. Vamos relembrar aqui as condenações que Lula respondia na Lava Jato. Foi a primeira condenação, foi o triplex do Guarujá. Foi a primeira condenação de Lula na Lava Jato. Ele foi acusado de receber propinas através de reformas em um apartamento triplex no Guarujá, que ele e a ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida, queriam adquirir. A sentença foi resultado de uma delação premiada do ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro. As reformas teriam custado 2,2 milhões. O imóvel também foi reservado para Lula, que não chegou a concretizar a compra no papel. O Ministério Público disse que ele tentava ocultar o patrimônio. Em julho de 2017, o ex-juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão neste caso. Depois, em janeiro de 2018, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação por unanimidade e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. A decisão do TRF4 tornou Lula, então, pré-candidato à presidência inelegível. Ele foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Foi solto em novembro de 2019. Essa foi a primeira condenação de Lula. A primeira condenação de todas as outras. Essa aquisição do triplex no Guarujá, com reformas pela construtora OAS, foi só a ponta do iceberg. Agora a questão, Jota, é saber se, como foi anulado pelo ministro Edson Fachin, todos os atos oriundos destes processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, haverá uma nova delação premiada, porque o cenário político é outro. As pessoas que outrora delataram talvez não queiram mais delatar, porque já conseguiram os benefícios da delação premiada. Por que vai delatar novamente? Para que vai delatar? Se já receberam os benefícios. Compreende? Então, assim, gera uma insegurança jurídica muito abrangente, porque gera tanto a certeza da impunidade, como a certeza de que no Brasil o crime compensa, e como também vai prejudicar bastante uma nova instrução criminal, quer seja pelo decurso de tempo, desde a primeira acusação pelo Ministério Público Federal. Vai haver inexistência de delações premiadas, porque muitos dos delatores não vão, já que conseguiram os beneplácitos da lei, não vão delatar novamente. E realmente vai culminar, no meu entender, numa absolvição por falta de provas. Quem lembra do sítio em Atibaia? Foi a segunda condenação de Lula na Lava Jato. Segundo a acusação, o ex-presidente teria recebido 1 milhão em obras pagas pela Odebrecht e OAS e pelo empresário José Carlos Bulay, em um sítio na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, que era frequentado por ele e pela família. O terreno é de propriedade de Fernando Bittar, amigo de Lula de longa data. Em fevereiro de 2019, a juíza Gabriela, que herdou o caso após a renúncia de Moro para ser ministro da Justiça, condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão. Assim como no caso do Guarujá, a 8ª turma do TRF4 também manteve a condenação e ampliou a sentença, agora para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Aí eu pergunto novamente, o que fez Edson Fachin em anular todos os processos ontem?